E já vamos direto acompanhar o que dizem as autoridades. Fala agora a porta-voz da Rússia. Ao vivo, a gente acompanha. There is a clear and distinctive signal that we Indistinto de que nós vamos mandar ao Ocidente. Essas ações não ficarão sem resposta. Nós temos o direito de agir de forma semelhante contra os jornalistas ocidentais. Se os direitos forem abusados ou violados, nós também entendemos que é crucial que a nossa sociedade deve ter uma compreensão justa e imparcial dessa crise. Eu acho isso está ligado aos direitos da mídia. Outro tópico, February, neo-Nazis in Bulgaria, yes, another time conducted march in the name fatos de fevereiro, de março, General Lukov and do General Lukov, em relação à ascensão dele, intolerance and em relação à intolerância, e a Rússia pede o aumento da luta e da glorificação dos nazistas, e nós estamos iniciando, então, uma resolução nas Nações Unidas nesse tópico. Em relação também ao chauvinismo e à glorificação do nazismo, e a luta contra a xenofobia é um dever nosso, em nome daqueles que perderam a vida na luta contra os nazistas. Nós colocamos isso de forma bem crítica e esperamos que as autoridades da Bulgária continuem lutando contra esse fenômeno em seu solo. E nós gostaríamos de reforçar que nós apoiamos a posição das autoridades da Bulgária em não admitir esses eventos nazistas e o desrespeito aos memoriais. E não pode haver uma interpretação dupla disso. Acreditamos que a relação, que as relações da Rússia devem finalizar. Eu gostaria de mencionar que em 28 de fevereiro nós teremos o 38º aniversário do nosso documento de relações com a África do Sul, que começou em 1942, mas foi interrompido em 56, e em 91 assinamos um documento criando uma representação da Rússia em Pretória, na África do Sul. E isso mostra a amizade entre os países, e temos também representação na Áustria, e continuamos a nossa cooperação com eles em época de apartheid. Mantemos essa relação nos mais altos níveis, e as nossas relações comerciais e de negócios. Foi uma negociação de mais de 2 bilhões de dólares, o que um número 1 bilhão maior do que de 2020. Então, mostra o Comitê Intergovernamental mantém também missões. Nós trabalhamos na cooperação entre a África do Sul. E a última reunião desse comitê do governo aconteceu em julho de 2021. E defendemos esse princípio do mundo múltiplo para que uma ordem mundial justa que mantenha as leis internacionais, a soberania e a igualdade, e sem interferir nos negócios internos do país. Então, essa relação da Rússia com a África do Sul mostra esse formato, a África do Sul como membro do BRICS. Eu parabenizo os amigos da África do Sul por esse aniversário das nossas relações.
Eu tenho duas perguntas em relação à proliferação em relação na direção leste. Isso foi dito por um representante do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha. Bom, os representantes da OTAN se recusam a entender que houve promessas de não aumentar na direção leste, a aliança não aumentar na direção leste. E os membros e participantes, eles começaram a escrever a esse respeito. E isso precisa parar porque não há... Eles não podem dizer que nada disso vai acontecer, mas eles falavam sim, mas trouxemos algum tipo de promessa dita, mas não escrita. É uma amnésia imensa coletiva. O Der Spiegel, da mídia alemã, publicou que isso ia contra a realidade e mostrou documentos falando de negociações feitas em Washington na década de 90, na qual eles falaram que não havia a intenção de aumentar a aliança na direção leste, perdão. E durante essas negociações, o representante da Alemanha disse que eles haviam deixado claro que não iriam espalhar a OTAN além do rio Elba e que não pediriam membros de outros países. E desde então, a OTAN aceitou outros 14 estados. Então, quando eles dizem que nós mentimos o tempo todo, não somos nós, são eles que estão mentindo. Então, quando representantes do Ocidente dizem que eles não fizeram essas promessas, na verdade, eles estão, sim, avançando a OTAN no sentido oriental, no sentido leste. Nós vimos documentos que foram publicados no site, apoiados a partir de reuniões, com transcrições de reuniões, com briefings. E esses membros da OTAN se contradizem. Eles tentam se esconder uns atrás dos outros e tentam encontrar justificativas. E eles focam nessa ideia de que nada foi escrito a respeito, mas é outro truque que eles usam, dizendo que, por exemplo, que o nosso ministro das Relações Exteriores teria mandado um documento para os ministros das Relações Exteriores da Europa. Nós não recebemos uma resposta desses países, e só uma resposta coletiva. Então, são cartas que foram enviadas à OTAN e à União Europeia. Portanto, há controvérsias entre eles. Mas quando eles precisam, eles dizem que não tem posição nacional, porque eles têm de pensar na maioria. Então, a maioria vota para responder coletivamente, mas a maioria tem uma capacidade nacional, eles agem como nacional, mas também como membros de um coletivo. E o que acontece com as minorias, já que a maioria responde coletivamente, como fica a minoria dentro disso? E também, para eles é bom que eles digam que ajam coletivamente, mas quando é preciso agir diferente, eles dizem que se respondem individualmente como país e não como estrutura. Então, eles dizem, eu não estava presente em tal e tal reunião. Então, essas
declarações, essas frases, os materiais por escrito, é algo atrás do qual eles tentam se esconder. E nós vimos que essa abordagem já foi usada. O ministro Lavrov mencionou que o Ocidente, o mundo ocidental, não deve ser, ninguém deve confiar no mundo ocidental. E nós ouvimos isso novamente. E o que nos dizem? Que há que eles iriam negociar os eventos em Donbás, mas que não iriam atacar de volta no seu território, que eles não atacariam tanques, não teriam armamento em Kiev. Nós conversamos com eles a respeito e nos disseram que eles seriam pacíficos. E nós queremos, então, nós nos esforçamos muito, eu posso dizer. Tentamos persuadir as pessoas de que agora, com o acordo de Minsk assinado, nós teríamos uma vida diferente e iríamos trabalhar com as autoridades em Kiev. E vocês sabem como isso terminou. Durante 8 longos anos, nós não conseguimos trazer Kiev para começar a cumprir os acordos de Minsk. Eles jogaram a responsabilidade uns nos outros, tentaram colocar a culpa das autoridades anteriores, dos governos anteriores, e tentaram tirar os seus próprios compromissos assinados. E a situação não se moveu 1 centímetro. Nós tivemos só uma situação que se deteriorou. Então, isso é clássico de Kiev. Eles falam uma coisa, mas agem de outra forma. E é por isso que a Rússia mandou à OTAN e aos Estados Unidos um pedido para ter uma segurança por escrito, tratando dessas preocupações de segurança, e começasse uma negociação para excluir essa possibilidade de que os documentos fossem forjados. As conversas não são suficientes. Nós precisamos por escrito, especialmente agora. Durante meses, nós ouvimos muita coisa. Mais perguntas? A senhora pode comentar da visita que foi cancelada do ministro Lavrov a Paris? Nós já comentamos isso aqui. Comentamos isso ontem, mas só para refrescar a sua memória, aqui está o cronograma. Houve uma série de conversas entre o presidente Macron e o presidente Putin, que começaram do lado francês, e nós respondemos a todos o pedido de visita ou de conversa que seja. Foi feito um arranjo para os ministros das Relações Exteriores se encontrassem em Paris e discutissem a nova arquitetura de segurança na Europa. E isso foi marcado para 24 ou 25 de fevereiro. Mas, no final da noite de 22 de fevereiro, durante a reunião extraordinária informal dos membros da União Europeia, o ministro francês anunciou que estava cancelando a reunião. Simultaneamente, a nossa embaixada na França foi informada que o contexto atual, que o senhor Le Drian teria cancelado a reunião agendada. Então, o lado francês tem a responsabilidade de acabar com as negociações. Essa negação de diálogo aconteceu durante todo esse clima de histeria em relação à Rússia. Atualmente, nós não podemos ter um diálogo concreto
que acaba ameaçando a segurança, tratando disso. O ministro das Relações Exteriores francês disse que todas as relações militares deveriam, aspas, encontrar uma parede. Haviam encontrado uma parede, fecha aspas. Deixa eu falar uma coisa. Durante semanas, as negociações intensas foram feitas no mais alto nível com o propósito único de fazer um progresso e resolver o conflito no leste da Ucrânia. E nós concordamos, foi encontrada uma parede, mas essa parede não foi construída pelos russos, ela foi construída pela Ucrânia. E todos os parceiros do Ocidente ajudaram a erguer essa parede. E ao invés de pedir que Kiev cumprisse o acordo de Minsk, eles concordaram, eles alimentaram essas aspirações da Ucrânia. E acabaram enterrando as medidas que eram necessárias. Agora não é hora de jogar a culpa na nossa porta. Nós podemos recomendar aos nossos amigos do Ocidente que sejam honestos e nós estamos abertos para um diálogo equitável e honesto entre nós para que seja dentro do interesse de ambos. Deixa só, olha outra declaração dada pelo presidente Zelensky em vídeo. Ele disse, ele pede negociações. Todas suas atividades, todas as coisas horríveis que feitas por suas autoridades, nós não excluímos a possibilidade. Na verdade, nós abraçamos a possibilidade de ter uma negociação. E é isso. Isso dá uma pista de quem está construindo uma parede e quem não está. Nós estamos preocupados com essas atitudes. Mais perguntas? Aqui vem do Russia Today. Duas perguntas, por favor. A Rússia tem planos de proteger suas missões no exterior e suas embaixadas? Bom, a lei internacional regula esse tema de instalações consulares e seu pessoal, então essas relações diplomáticas são regidas por leis assinadas em 1961 e 63. E qualquer país que tenha uma embaixada, consulado, deve cumprir com esses regulamentos. E, apesar dos compromissos das autoridades, nós temos uma atenção extra em relação à segurança de nossas missões no exterior. Nós olhamos com cuidado para a situação do que vem acontecendo em cada lugar e nós baseamos nossas medidas e respostas em novas realidades do que vem se desenrolando. Dada a situação no local, nós podemos ter ou não novas medidas para a proteção física e segurança de agências diplomáticas russas. E a segunda pergunta é sobre a negociação com a Ucrânia. Qual é a possibilidade? Elas já estão em andamento? Já é conhecido alguma coisa nesse sentido? Não é a hora adequada para discutir isso. Eu acho que há temas mais importantes. Em nome do Ministério das Relações Exteriores, eu posso dizer que nós iremos agir rapidamente para levar isso à frente, mas acho que seja mais apropriado focar em outros temas. O comportamento responsável da Ucrânia é o que interessa agora. Conforme eu me preparava aqui para essa coletiva, eu vi a declaração do ministro Kuleba, que é o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, na qual ele diz que Kiev
vai ao Tribunal de Haia para condenar, para acusar a ação da Rússia. Quem quer que seja responsável pela Ucrânia no momento deve exercer o seu trabalho de forma responsável. Se eles acreditam o Poder Executivo, se eles acreditam, eles devem coordenar seus esforços. Então, qual é o pedido feito pelo presidente Zelensky e o que ele deseja conquistar com isso? Eu acho que sua equipe deve evitar enviar sinais dúbios. Eu acho que isso é adequado para qualquer situação, mas nesse contexto em especial, isso é essencial. Especialmente na situação que temos hoje. Temos aqui mais perguntas. Boa tarde. Eu tenho duas perguntas hoje. Foi a questão da entrada na OTAN virou uma questão de segurança nacional. Como Moscou avalia tal declaração em relação à Finlândia e sua posição na OTAN, que foi expressa recentemente? Nossa posição em relação a isso foi dado pelo ministro Lavrov, incluindo numa coletiva de imprensa que ele foi dado esse ano em janeiro. Ele ele tratou o tema, e se há necessidade, eu posso lembrar vocês dos principais aspectos. O governo finlandês e sua política de não militar, e agora esse pedido à entrada na aliança, nós não podemos pensar como membros da OTAN e outros possam envolver a Finlândia e a Suécia. Não é. Isso acaba trazendo. O ministro Lavrov mencionou em meio de janeiro esse ano que esse assunto já havia sido devidamente conversado. Eles condenam os exercícios militares da OTAN e esses países dão espaço para manobras militares. E eles estão próximos das fronteiras russas. Isso inclui o uso, a ideia de usar armas nucleares pelos Estados Unidos contra o inimigo. Então, que é fácil saber quem é esse inimigo. Nós vimos essas políticas durante vários anos. Em relação ao OSCE e seus membros, dando segurança à soberania dos países, a Finlândia, como a Finlândia e a Suécia, eles não devem basear a segurança na segurança de outros países. Isso pode ter consequências e trazer consequências também. A segunda pergunta. O governo de Donbass made a declaration, and is it possible that the borders of those republics will be moved? And today Tela dividida para você acompanhar nesse momento. Ali, de azul, a porta-voz da chancelaria russa fala nesse momento e explica o que a Rússia tem feito. Diz aberta a negociações, desde que a Ucrânia baixe as armas. E do outro lado, a qualquer momento vai começar a fala do secretário-geral da OTAN, principalmente dar a resposta dos Estados Unidos
aos ataques da Rússia, que se aproxima cada vez mais de Kiev, da capital ucraniana. Então, nesse momento, a porta-voz russa diz que há avanço, sim, de tropas do Ocidente rumo à Rússia, claro, em um momento de defesa do país ucraniano, até porque outras nações aliadas à Ucrânia têm sido abastecidas com tropas militares, com armas, equipamentos de guerra para proteger a Ucrânia. No momento em que Kiev está praticamente cercada, as tropas russas se aproximam da capital. Enquanto isso, a gente ouve, claro, a porta-voz russa que dá que fala agora o governo russo, que é justamente dessa negociação, mas com inúmeras restrições a essa negociação. Diz, inclusive, que a Ucrânia precisa baixar as armas para que haja uma conversa. A porta-voz da Rússia, Maria Zakharova, diz ainda que chamou de amnésia coletiva dos países da OTAN que assinaram um compromisso de não avançar no leste europeu. No entanto, segundo ela, 14 países entraram na organização militar. Falou então sobre os motivos que levaram a essa invasão da Rússia à Ucrânia, que seria a luta contra os nazistas, os neonazistas, que é o mesmo discurso que foi adotado mais cedo pelo ministro Sergei Lavrov, que disse que o alvo não eram os civis, eram os neonazistas na Ucrânia que estavam libertando o país da opressão, que a Rússia gostaria de livrar a Ucrânia da opressão que estavam ali sofrendo, segundo eles, por conta desses neonazistas, inclusive nessas áreas, nas regiões separatistas, em que lá, segundo mais cedo disse Sergei Lavrov, tinham ataques a escolas, ataques a mulheres e que a Rússia estava fazendo o papel de defender os russos que ali viviam naquela região. A gente segue acompanhando então a porta-voz da Rússia que fala neste momento. Daqui a pouquinho então o secretário-geral da OTAN também vai falar. Há uma expectativa, você viu que foi rapidinha a aparição ali do secretário-geral da OTAN, que pediu para a imprensa deixar o local, a expectativa de uma coletiva de imprensa mais tarde para que haja uma fala mais detalhada do que a OTAN vai dizer e vai fazer nesse momento. Foi um momento muito rápido, um pronunciamento de apenas condenar, mas de condenar as agressões e seguido desse pedido para que a imprensa deixe o local para a reunião da OTAN. Portanto, a expectativa é para esse anúncio que vai acontecer após a reunião da OTAN. Por isso você viu rapidamente ali na tela, ao lado da porta-voz russa, o secretário-geral da OTAN pedindo à imprensa que se retirasse após condenar os ataques e a aproximação a Kiev, a capital ucraniana. E logo mais teremos um pronunciamento da OTAN com os desdobramentos desse cerco que a Rússia faz à Ucrânia.